Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai falar sobre a introdução do uso do piniquinho. Bom, gente, o desfraude é um marco realmente emocionante no desenvolvimento das crianças, marcando a transição dos bebês para crianças muito mais independentes, pois uma parte crucial deste processo é a introdução do piniquinho, que é uma ferramenta que ajuda as crianças a aprenderem a controlar a sua vontade e de usar o banheiro de forma autônoma. Neste vídeo, eu vou explorar tudo o que os pais precisam saber sobre a introdução do piniquinho, incluindo dicas, práticas e orientações úteis. Bom, o piniquinho também é conhecido como pinico ou redutor de assento, que é um pequeno vaso sanitário especialmente projetado para crianças em fase de desfraude. Ele geralmente é menor e mais baixo do que um vaso sanitário tradicional, o que facilita o acesso e o uso pelas crianças pequenas. Bom, não há uma idade específica para começar a introduzir o piniquinho, já que cada criança é única e desenvolve-se de seu próprio ritmo, né? No entanto, a maioria das crianças começa a mostrar sinais de prontidão para o desfraude entre 18 meses a 3 anos de idade. Alguns sinais de prontidão acabam incluindo a criança mostrar interesse por ir no banheiro sozinha e pelos hábitos de higiene dos adultos, pois tudo que a criança acaba vendo os adultos fazendo, ela vai fazer igual. Então é sempre bom ser capaz de comunicar quando está molhado ou sujo. Se a criança for capaz também de ficar com a fralda seca por períodos mais longos e ela conseguir demonstrar algum controle sobre os movimentos intestinais, é a partir daí que você já pode começar a introduzir os piniquinhos e começar a desfraldar ela. Então é sempre bom você apresentar o pinico para a criança conhecer, deixando ele no banheiro, numa parte com que a criança consiga alcançar, consiga ter acesso facilitado, como uma parte normal do banheiro, colocando em próximo do vaso e a criança possa familiarizá-lo, permitindo que ela explore e se acostume com a sua presença. Outro ponto importante é estabelecer uma rotina, pois você criando uma rotina regular para o uso do pinico, como principalmente após as refeições e antes de dormir, isso ajuda a criança a associar o pinico com momentos específicos do seu dia, em que é mais provável que ele precise usar o banheiro. Então é sempre bom os pais incentivar e elogiar quando a criança consegue fazer isso sozinha, pois sempre que o seu filho usar com sucesso o pinico, faça um elogio e recompense ele com palavras de incentivo, abraços e beijos, pois até mesmo pequenas recompensas como adesivos ou um tempo extra de brincadeira vai fazer com que ele se sinta bem e não seja algo que seja de difícil acesso para ele. Sem falar que você fazendo o desfraude, ele pode ser um processo gradual e levar algum tempo. Então esteja preparado para alguns contratempos e acidentes pelo caminho e seja paciente e tente encorajar o seu filho durante todo este processo, pois vocês podem ter certeza, alguns dos efeitos colaterais vai ser às vezes quando você for sair com o seu filho sem a fralda, ele acabar infelizmente fazendo na calça, ou durante a noite quando você já realizar o desfraude e a criança acabar fazendo xixi na cama. Isso é completamente normal. Então eu vou deixar aqui algumas dicas bem úteis para que possam te auxiliar. Bom, primeiramente, deixe o piniquinho acessível e visível para que o seu filho possa usá-lo facilmente quando ele se sentir vontade. Ensine como ele consiga baixar as calças, fazer tudo sozinho corretamente no pinico com os pés apoiados no chão para facilitar o esvaziamento da bexiga e dos intestinos. Então mantenha o pinico sempre limpo e higienizado, regularmente para garantir um ambiente seguro e higiênico para o seu filho. Então, à medida que você vai começar a introduzir o pinico, é um passo muito importante neste processo de desfraude, que eu acredito que seja um dos mais difíceis das crianças, e pode ajudá-lo a desenvolver algumas habilidades de controle que são muito mais eficientes, e também a autonomia da criança ao utilizar o banheiro. Então, se você tiver paciência e o apoio e orientação adequada,
consequentemente seu filho vai evoluir. A transição para o uso do pinico pode ser suave e gratificante para todos os envolvidos. E é bom você celebrar cada pequena conquista ao longo do caminho. Isso não requer somente no pinico, mas outras coisas que você vai fazer com seu filho também. Então, ele recebendo algum tipo de incentivo, ele vai querer fazer mais adequadamente até aquilo acabar virando um costume. E isso vai ser uma jornada de crescimento e aprendizado para ele. Consequentemente, a criança conseguindo fazer sozinha, você vai ter certeza que nas próximas vezes que ele sentir necessidade de ir ao banheiro, ele vai conseguir evoluir, né? Cada passo é muito importante, você sempre estar próximo do seu filho para tentar encorajá-lo, né, a fazer as coisas sozinhos. Claro que a gente vai passar por inúmeras etapas durante todo esse crescimento. É sempre bom os pais estarem dispostos a ajudá-los, né, neste processo, beleza? Bom, gente, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre essa questão para que vocês vejam um pouco mais. Pinico ou vaso sanitário? O que devo usar? Se você tem essa dúvida, eu sinto lhe informar, mas não existe nenhuma receita de bolo para você fazer essa escolha. O importante nesse momento é você observar qual que é o interesse da criança. Se a criança tem interesse pelo vaso sanitário, você adapta o vaso sanitário e incentiva ela a usar o vaso sanitário. Se a criança tem interesse pelo pinico, ok, ela vai usar o pinico. Se você observa que ela ainda tem alguma insegurança com o vaso sanitário, você vai utilizar o pinico e ok. O importante é você observar a criança. Se ela tem insegurança com relação a algum dos dispositivos, você vai optar por outro. Eu acho que isso é muito tranquilo. O interessante do pinico, tá, gente, é que ele favorece muito a posição anatômica, principalmente para evacuação. Porém, um vaso bem adaptado, um vaso sanitário bem adaptado, ele também favorece a posição anatômica. A questão é, o que a criança tem interesse? Apesar de eu ter dito para vocês que não tem uma receita pronta com relação a isso, eu vou dar algumas dicas para vocês observarem na criança e assim poderem fazer a melhor escolha. Então, vamos lá. Se a criança tem medo do banheiro, comece com o pinico fora do banheiro. Por quê? Porque se ela tem medo do banheiro, a gente não pode impedir que ela desenvolva essa consciência corporal, que ela desenvolva essa continência, essa percepção de enchimento, esvaziamento da bexiga e necessidade de evacuação. Então, tire o pinico do banheiro, coloque em algum lugar onde essa criança se sinta segura e desenvolva essa continência, desenvolva essa percepção corporal. Então, tira o foco do banheiro e foque na percepção corporal. Depois, com o tempo, você vai mostrando que você, enquanto adulto, não tem medo, que ali é um ambiente seguro. E, conforme ela for sentindo segurança, você vai puxando ela para o banheiro devagarzinho. Isso é um processo de aprendizagem, né? E a criança precisa, sim, estar se sentindo segura. E se ela se sente segura com o pinico em um outro ambiente, por que não? Agora, se a criança demonstra interesse no vaso sanitário, adapte e incentive ela. Você precisa fazer adaptação, porque é importante, seja com a escadinha, seja com o banquinho elevador dos pés. O importante é sim favorecer a posição de cócoras para a evacuação, para um bom relaxamento do esfíncter. E importantíssimo do redutor de assento é que a criança não fique caindo para dentro do vaso sanitário, fazendo aquela posição que pode impedir o esvaziamento adequado da bexiga. Então, isso é bem importante. Agora, outra dica que eu quero te dar, que é interessantíssima, principalmente para quem tá nesse processinho aí no começo. Tenha um pinico para levar em viagens, em períodos longos de deslocamento. Por quê? Porque a criança, nesse período, precisa também criar bons hábitos urinários. E a gente sabe que segurar ou adiantar a micção não é legal. Isso facilita muito fazer com que a criança tenha bons hábitos urinários, né? E também
diria que é uma dica para a gente praticar aí até mais ou menos uns 5, 6 anos. Facilita muito, evita da gente ter que ficar desesperado procurando posto de gasolina e tudo mais, né? Aquela situação de viagem. E vocês estão passando por este processo de desfraude? Eu acredito que é uma fase muito mais complexa, né? Tudo vai depender da evolução da criança e da força de vontade dela. E eu tenho certeza que vocês, como pais, vão passar por esta fase tranquilamente. Tudo depende do seu filho e da evolução e do estímulo que vocês derem para ele, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações clicando no sininho. Sugestão de tema, eu gostaria muito que você colocasse nos comentários, que na medida do possível estarei fazendo para colocar nos próximos, beleza? Então obrigado, galera, e até o próximo vídeo.